As notícias do dia. Você confere agora no Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Olá, boa tarde. 6h06, na hora da coincidência, aqui pela Rádio Vale, na 99.1 FM, está começando o nosso Conexão 99. Volney Sena nos controles operacionais. Do outro lado, você, razão do nosso trabalho. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. 2023 1397 é o nosso WhatsApp para você mandar aquela mensagem e participar do programa aqui com a gente. 6h07, olha, tem sol lá fora ainda, o sol brilha, 19 graus nesse momento no termômetro, mas a sensação térmica está em 22 graus, sem previsão de chuva. A primavera começou ontem, bem-vinda a Atim, né? Chegou a estação do Atim, né? Por quê? Por pólen das flores, apesar que ontem estava bem friozinho, hoje de manhã também, né? Efeito cebola, que é o que a gente está vivendo. Não há previsão de chuva nesse momento. A chuva não aparece, só vai aparecer um pouco de chuva no domingo. Até sexta-feira teremos sol e temperaturas agradáveis, batendo uns 22 graus. No sábado chegamos a 23 e aí sim no domingo 24 graus. E tem uma pequena previsão de chuva. Que coisa, né? Final de semana, então. Aí domingo teremos chuva. Mas por enquanto vamos aproveitar esses dias de sol, né? E de temperaturas muito, muito, muito agradáveis. 6h08, 18:18. Olha, você que tem acompanhado a programação aqui da Rádio Vale deve ter notado que desde de manhã está no ar uma campanha com relação à licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. Né? Nós temos aí já há muito tempo, Cachoeira se prepara, faz uma licitação, faz um edital, esse edital acaba tendo erros, acaba sendo judicializado e acaba indo para o ralo as licitações que até agora se tentou fazer através da Prefeitura Municipal. Uma Secretaria Especial de Transporte foi criada, né, uma secretaria extraordinária e especial foi criada no atual governo Leandro Balardim para tocar esta questão da licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. Pode ligar para a Niva, por favor, Volney. E tudo indica que a licitação, o próprio secretário Leão Ponce já disse aqui nos microfones da Vale, aqui mesmo nos microfones do Conexão 99, que essa licitação do transporte coletivo vai ficar ainda para o ano que vem. Não vai sair esse ano. Enquanto isso, a secretaria que está fazendo aí, né, o Estatuto, o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, há uma tentativa de se fazer isso. Também a secretaria está envolvida no recolhimento de fios pela cidade. Tivemos aí a recusa por parte da Câmara de Vereadores do projeto que previa o estacionamento rotativo em Cachoeira do Sul. E, por enquanto, a licitação do transporte coletivo urbano vai sendo adiada e jogada para o ano que vem, para o ano de 2026. O Aníbal não está atendendo? Está ocupado o telefone, vamos tentar por aqui então. Porque eu quero que você, se você não prestou atenção nessa campanha, eu quero que você ouça agora comigo esse jingle, aliás, esse comercial, uns 30 segundinhos, onde a própria empresa Nossa Senhora das Graças pede agilidade, né, agilidade no andamento desta licitação. Podemos rodar a campanha aí, então? O transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul segue parado, não sendo prioridade para a Prefeitura. Enquanto outras cidades já avançaram e modernizaram seus sistemas, aqui a Prefeitura insiste em protelar a licitação.
A população continua refém de um modelo ultrapassado, sem transparência e sem regras claras. Reduzir a tarifa sem licitação não é a solução. É apenas mais uma estratégia do município para sucatear o transporte coletivo. O que Cachoeira precisa é de um processo público justo e transparente que garanta qualidade, eficiência e preços adequados. Chega de espera. A hora é agora. Licitação dos ônibus já. Empresa Nossa Senhora das Graças. Mobilidade com responsabilidade. Essa campanha você está acompanhando aí em toda a programação da Rádio Vale, que pede, assinada pelo Transporte Nossa Senhora das Graças, e aqui não estamos fazendo nenhum favor, nem A, nem a B, nem a C, mas é uma questão de sobrevivência e até mesmo do transporte público urbano de qualquer cidade. Todas as cidades, inclusive Santa Maria, onde foi tentada uma licitação nova, da onde vem o secretário da Secretaria Extraordinária, secretário Ponce, lá também não deu certo a licitação, não foi feita, né, e foi para a vala comum. Só que lá, em Santa Maria, a prefeitura subsidia o valor da passagem. A passagem lá é R$ 7,00 e alguns quebrados, e a prefeitura paga mais de R$ 2,00 aí para manter a passagem em R$ 5,00. Nós estamos na linha com o presidente da Intersindical de Cachoeira do Sul e também do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário, Aníbal Machado, que vai nos falar agora. A pergunta, presidente, é a seguinte: sem licitação, como investir em modernidade, em novos ônibus e em novas linhas em Cachoeira do Sul, se ninguém tem mais certeza de nada? Boa tarde. Boa tarde, Zezinho. Quero pedir desculpa que eu estava numa reunião do DAE. Eu, além de ser presidente do Conselho de Transporte de Cachoeira, Conselho Municipal de Transporte, também sou conselheiro do DAE há 30 anos. E na terça-feira a gente sempre tem reunião para analisar os processos do DAE. Tá Por isso certo. eu não consegui entrar 6 horas. Mas, Salcira, assim, ó, essa semana ainda tive reunião com o prefeito, com o secretário Orion, e tivemos conversando, acertando a tarifa das linhas que vão para o interior, em termos distritais, aí, para o interior, e foi dado o mesmo reajuste do DAE, que foi 8,5%, o reajuste das tarifas que vai para o interior, e conversando com ele disse, olha, perguntei para ele a licitação. Ele disse, agora vou unir os dois conselhos, que é o Conselho de Transporte e o Conselho de Trânsito aqui da cidade, num só, e aí vamos já tirar uma comissão para iniciarmos a licitação. E eu ponderei da situação que nós vivemos em Cachoeira. Coloquei para ele, e a questão dos últimos prefeitos, e aí não falo do prefeito Valardim, falo dos últimos prefeitos. Não do último, mas dos últimos prefeitos que tivemos, que parece que teria um problema com a família que tem a concessão da empresa. E esqueceram que as prefeituras estão a serviço da comunidade. Quando não se faz uma licitação, que não foi feita nunca ela com responsabilidade, porque se tivesse feito com responsabilidade, a empresa não ia entrar com ação na justiça, procurando corrigir os erros, e o tribunal dado entendimento que estava errado mesmo. Então, entendo que as prefeituras esqueceram do cidadão que usa o transporte coletivo. Cidadão que usa o transporte para ir para o trabalho, para ir para casa, para buscar remédio, para ir no mercado, para se deslocar em toda a cidade. Isso me parece que os prefeitos esqueceram. A licitação é tão importante quanto a empresa de ônibus. Seja do Pedro ou do Paulo, a empresa de ônibus. Tem que ter licitação. Tem que fazer o quanto antes a licitação.
Isso que eu estou dizendo agora, Dalcira e ouvinte, eu tenho dito para todo mundo. Essa é a minha posição. Prefeitura, políticos, todos foram criados para atender a população. E não podemos ter problema com a família A ou B. Temos que estar a serviço da comunidade, que precisa do olho para buscar remédio, para ir consultar, para tudo na cidade. E aí, nós não fizemos licitação. Como é que uma empresa que fabrica chassi, que fabrica todo ônibus, o chassi, tudo que é a carroceria, tudo, como é que ela vai me vender fiado, parcelado, e eu não tenho um contrato que é a licitação? Não vende. Então é muito importante, tem que sair a licitação. Acho que é uma responsabilidade muito grande dos prefeitos quando não fazem a licitação. Então, Dalcília, Presidente, por outro lado, me parece, e aí me corrija se eu estiver errada, há também uma instabilidade, não apenas da própria empresa, como também dos próprios funcionários da empresa que não sabem o que vai acontecer nos próximos dias. Sim, os trabalhadores trabalham muito preocupados. Eu, como presidente do sindicato, toda hora estou ouvindo, e aí, ali, vai sair a licitação, como é que vai fazer, nós vamos ficar desempregados. A gente não sabe, amigo. Eu não posso nem fazer uma prestação numa loja, porque eu não sei se amanhã eu vou estar desempregado. Há essa preocupação dos trabalhadores, essa inquietação dos trabalhadores, que é o que nós trazemos. Trazemos a público, levamos para o secretário do transporte para que saiam quanto antes. Urgente essa licitação. Foi o que eu pedi para ele e ele está formando, vai formar agora a comissão para fazer a licitação. Pois é, porque o próprio secretário, presidente, já disse aqui no Conexão 99, há uns 10 dias, mais ou menos, de que essa licitação só sai o ano que vem. De novo, mas ele disse que o ano que vem, mas não deu prazo, se é em janeiro, se é em fevereiro, se é em março, se é em abril, ou se é em dezembro do ano que vem. Isso, me parece, acaba causando um estresse sem tamanho, um prejuízo, inclusive financeiro, para a própria empresa, um prejuízo para a própria comunidade, que não consegue contar com novos ônibus, com novos carros, com um transporte mais moderno e mais ágil, porque ninguém vai investir sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Isso, me parece, é um fato contundente, inclusive na casa da gente, né? Ninguém investe dinheiro sem saber o retorno do amanhã. Ninguém vende para quem não tem um contrato, quem não tem uma carteira assinada. E a realidade é essa. A composição que o secretário quer fazer da comissão para organizar e fazer essa licitação, eu também acho que ele não fizer a toque de caixa, só sai no início do ano que vem a licitação. Por tudo que ele me falou lá, eu entendo que deva sair no início do ano que vem a licitação. Ele pode. Ele, o prefeito, pode antecipar e fazer esse ano. É só eles saberem, entenderem que a prefeitura está a serviço da comunidade. Está para servir a comunidade. E o Ministério Público me parece, com todo o respeito, que não está se atendo, que a população está enfrentando essa grande dificuldade que é uma frota que já está com 10 anos, mais de 10 anos, uma cidade cheia de buracos, o carro, para quem vai para o trabalho e volta todos os dias, toda semana tem que passar por uma oficina. O carro, as pessoas não aguentam, um ônibus andando o dia inteiro, como é que vai aguentar? E aí, o passageiro começa a comprar carro, comprar moto e de bicicleta, diminui o passageiro, o Uber carrega as pessoas, a empresa vai diminuindo o passageiro por quilômetro rodado, e aí tem que tirar carro. Tira ônibus, quem é que sofre? É o usuário, que está lá no bairro que precisa deslocar.
Não é todo mundo que tem um veículo para esse serviço, ou para ir buscar remédio, ou para fazer suas atividades. Então, a licitação tem que sair o quanto é. Faça aqui um pedido respeitosamente ao Ministério Público que faça uma reunião com a Prefeitura, com toda a urgência, para que saia imediatamente essa licitação para o bem da comunidade. A comunidade precisa da licitação para ter um transporte de qualidade, um transporte ágil e que as pessoas que precisam tenham esse transporte como nós tínhamos antes. Tá certo. Bom, na verdade, o senhor disse que fez esse pedido explicitamente ao secretário Orion Pose, que é da Secretaria Extraordinária de Mobilidade Urbana, essa secretaria que foi criada com o intuito e com o objetivo de fazer essa licitação, que seria o tópico primeiro dessa secretaria, né? Inclusive, essa equipe foi importada, o próprio secretário veio de Santa Maria, onde ele mesmo reconhece que lá também não houve licitação por várias questões estruturais do próprio edital e acabou não saindo a licitação. Quer dizer, mas só que lá em Santa Maria, em Santa Cruz, em outros, em Porto Alegre, né? Nem vamos falar em Porto Alegre porque é capital, mas em várias outras cidades o transporte hoje é subsidiado, porque da maneira como ele existe, não tem mais como ser mantido. Os estudos já disseram, já provam isso na prática, na ponta da caneta, que estruturalmente não tem mais como manter. Ou se subsidia, né, ou o transporte vai acabar e sem investimento. Agora, como fazer? O passageiro não vai conseguir suportar uma passagem de R$7. A R$ 5,60, a 5,60 a empresa também tem prejuízo. E como é que fica? Entre o mar e o rochedo fica o marisco, no caso, o passageiro. Exatamente, é. Então, ontem, quando eu falei com o secretário, ele disse: ó, secretário, já vou lhe dizer a minha posição. Eu quero uma tarifa de R$5. E é o que ainda está difícil, mas que o passageiro, o cidadão, vai poder pagar esse preço. E aí a prefeitura vai ter que subsidiar a tarifa, sim. Porque esse é um serviço essencial do Brasil inteiro. Então, não é só nessa cidade que falou, não, filha. Em São Gabriel, que eu também estou cuidando do sindicato São Gabriel, Rosário, em Vila Nova e Santa Margarida, também pertence ao sindicato de Cachoeira, e São Gabriel é subsidiada a tarifa. A tarifa é um preço lá embaixo. O salário do meu motorista em São Gabriel é melhor que o salário de Cachoeira. Porque eles têm subsídio. A empresa tem subsídio. Cachoeira que não tem. Tem uma praga de madrinha que sempre tem um problema com a empresa, com a prefeitura, que não investe. Tem que terminar com esse negócio de que o dono da empresa é o culpado de tudo. E tem que trabalhar para a comunidade. Secretário, nós temos tendo uma relação muito boa, franca, tranquila, ele secretário e a equipe dele da secretaria. Eu, na condição de presidente do conselho, eu tenho toda a liberdade de conversar e eu pedi isso para ele. Secretário, tarifa para nós em Cachoeira tem que ser no máximo R$5. E tem que ser subsidiada. Os vereadores foram eleitos pelo povo. Tem vereador que está nos ouvindo, ou parente de vereador? Senhor vereador, se o senhor for eleito pelo povo, o senhor está a serviço do povo. Então, o senhor tem que tomar a frente para que saia essa licitação urgente, que seja subsidiada a tarifa. Vocês não estão subsidiando a empresa, vocês estão subsidiando o serviço essencial para a população. Essa é a responsabilidade que tem que ter. Porque somos contratados. Se o senhor me contratar para trabalhar numa empresa, eu tenho que prestar serviço para o senhor. E aí o senhor vai me pagar o salário. É o que nós fizemos hoje. Nós elegemos os senhores vereadores, pagamos um salário para eles trabalhar para a comunidade. Então, vereadores, por favor,
Chame, Quando eu digo que quem recebe dinheiro público é nosso funcionário, muita gente fica brava, né? Mas o prefeito, o vereador, o secretário, o deputado, o governador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o presidente da República, quem recebe dinheiro público é funcionário do povo. Não adianta espernear, não adianta gritar e não adianta dizer que não. Nós somos os patrões e está na hora de começarmos a cobrar, né, que nossos funcionários trabalhem em prol de uma comunidade. Presidente Aníbal Machado, obrigado pela participação, pelas informações, um grande abraço. Grande abraço. Muito obrigado. Olha, agora é 6h27, que vai virar ali. Eu estive ouvindo, né, hoje os dois principais discursos na ONU, na abertura da conferência da ONU, né? O presidente Lula ressaltou, reafirmou, foi elogiadíssimo, inclusive por toda a imprensa internacional e por muitos chefes de Estado, pelo seu discurso. 18 minutos falou Lula, reafirmando a soberania nacional, a soberania brasileira, a democracia e o andamento de todas as instituições, né? Porque não adianta o povo gritar que tem comunismo, que aqui é Venezuela, que tem... Não, todo mundo tem liberdade, diz o que quer, escreve o que bem entende, né? E ninguém está sendo sancionado por isso, ninguém está sendo... diferentemente agora do que está acontecendo nos Estados Unidos, onde o presidente Trump está obrigando os jornalistas que cobrem lá a Casa Branca, né? Apresentem os seus temas das suas matérias a uma comissão do governo norte-americano. Quer dizer, lembra do tempo da censura, Igor, que eu não vivia, quer dizer, vivi e não vivi, porque a gente era moleque ainda, né? Mas que cada capítulo de novela tinha que passar por um censor para ele dizer se podia ou não ir para o ar, cada música. E agora é o que lá nos Estados Unidos, e lá diz que é o berço da democracia, né? Que é a maior democracia do mundo. Acho que dá para dizer que foi. Uma outra coisa que chama a atenção, se você não ouviu, e vamos deixar essa de lado, que esse ódio, eu não entendo. Todo mundo diz, precisamos da tal de anistia para pacificar o país. Não, senhores, gente, precisa um pouco mais de educação, um pouco mais de respeito, um pouco mais de ética, um pouco mais de tudo, porque o que está acontecendo é só entrar numa rede social para ver a barbaridade dos comentários. É algo inacreditável. Eu só quero acreditar que sejam robôs, porque não é possível que um ser humano destile tanto ódio, seja de esquerda, seja de direita, seja de onde for. Outra questão, essa PEC da anistia, que é a PEC, aliás, da anistia não, o PEC da blindagem, que é a PEC da falta de vergonha, falta de pudor, falta de ética, é de uma pi sem tamanho, né? E eu quero saber, sabe, tanto foi que muitos voltaram atrás e foram pedir desculpa para os seus eleitores que votaram enganados, que votaram pressionados. Ora, senhoras e senhores, por favor, né? Vamos se respeitar também, né? Votaram porque quiseram, porque querem o fim do Fórum Privilegiado e querem ser os privilegiados. Não, eu não sou povo. Eu sou deputado, eu sou deputada, e aí, sendo deputado e senador, eu tenho todas as prerrogativas do mundo. Eu torço e acho que vai acontecer. O Senado vai enterrar de vez essa pouca vergonha. Agora chamou a atenção ontem na sessão da Câmara que a Mariana Carlos apresentou uma moção de repúdio no plenário para ser aprovada, né? Em relação a essa PEC da falta de vergonha. Porque assim, ó, se você for ler, isso não é questão, não é pauta nem de direita nem de esquerda, é pauta de cidadão e cidadã que tem vergonha na cara, né? Porque não é possível que uma pessoa de sã consciência concorde com isso. É inacreditável, né? Se você não leu, leia, não creia só no WhatsApp, sabe? Nas tias do Zap Zap. Vá lá e leia o que esses deputados e deputadas queriam fazer com eles mesmos, né? Se você não sabe, daqui a pouco eu conto. Mas a moção de repúdio, que foi apresentada na Câmara ontem, não conseguiu passar. Os nossos vereadores não concordaram com ela. Não concordaram. Então votou. Quem votou a favor da moção de repúdio a essa PEC da falta de vergonha? Porque não é da PEC da blindagem, é falta de vergonha. A favor votaram Mariana Carlos, Rian Rosa e Juliana Sporidoro. As abstenções, quem se absteve? A Daniela Santos, Serginho Cosi e a Adriana Paladino.
Ausências por motivo de saúde. Edmar Garcia, que se recupera, e Ana Luísa do Piquiri, que está grávida, que também não estava na sessão de ontem. Quem é que votou contra uma moção de repúdio, uma PEC da falta de vergonha? Vou tornar a dizer, não é pauta de esquerda nem de direita, isso é pauta de quem tem vergonha na cara. Votaram contra Alex da Farmácia, Felipe Faller, Ricardinho Machado, Jeremias Madeira, Ana Paula Melo e Gilmar Vieira. O presidente MacGyver Dias não votou. Quer dizer, ficou em cima do muro. Então, eu não sei o que os eleitores estão pensando sobre isso. Eu não vou dizer aqui, porque tem criança na sala nos ouvindo. 29 minutos faltando para as 7. Nós vamos no intervalo, voltamos em seguida. Todos ligados aqui, Vale FM. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Olha, nesse momento, 18 graus é a temperatura, sem previsão de chuva, mas estamos vivendo aquele efeito cebola. Atenção Cachoeira do Sul e região, chegou o toque especial para sua casa, Milu Arte Decor. Você encontra objetos de decoração, estilo e bom gosto que deixam qualquer ambiente incrível. Venha nos visitar na Saldanha Marinho, 979 Centro, Cachoeira do Sul. Fone Whats 51 99268 2712. Milu Arte Decor, amor em cada detalhe, porque sua casa merece esse carinho. Chegou a hora de realçar ainda mais a sua beleza. No Espaço Embelezarte, você encontra cuidado, qualidade e dedicação em cada detalhe. Venha transformar o seu visual e elevar sua autoestima com quem entende do assunto. Estamos esperando por você na Rua Major Ouriques, número 1577, Centro de Cachoeira do Sul. Espaço Embelezarte, porque cada mulher merece brilhar todos os dias. Agende já o seu horário e descubra o poder de se sentir ainda mais linda. Fone WhatsApp 51 995 24 5508 ou 51 996 93 55 94. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. O Dia das Crianças está chegando e é a hora de entrar no mundo mágico dos brinquedos do Lojão Utilar. Aqui você encontra promoções incríveis, brinquedos para todas as idades e os lançamentos mais desejados do momento. Bonecas, carrinhos, jogos educativos e muito mais esperam por você e sua família. Não perca a chance de viver momentos de pura diversão e ainda aproveitar promoções imperdíveis. Corra para o Lojão Utilar e transforme cada dia em uma aventura mágica. Saldanha Marinho 1255. Fone WhatsApp 99712 9587 e Avenida Brasil 1260. Fone WhatsApp 997 25 61 91. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação, 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha,
Faltando agora 24 minutos para as 7. Estão abertas as apostas. Né? Depois na Assembleia da ONU, né, o Trump disse que quer encontrar o Lula na semana que vem. Aí está todo mundo aí, né? O Itamaraty está vendo com muita restrição, com muita cautela, porque o Trump tem mania de chamar presidentes lá. Ele já fez isso com o Zelensky, já fez isso com o presidente da África do Sul, que ele chamou na Casa Branca e humilhou todo mundo, né? Inclusive, mandou que ele se retirasse, né, da sala oval lá da Casa Branca, né? Só que parece que está todo mundo vendo com um pouco de restrição. De um lado, dizendo, viu, o Trump arregou. Do outro lado, não, o Trump está chamando lá para dar derrelho no próprio presidente Lula. Eu acho que o Trump é completamente imprevisível. Depois que ele negou as vacinas, que ele negou, que ele sem chance e sem base nenhuma, ele está acusando alguns medicamentos de ser causadores de autismo, ele negou as mudanças climáticas, aí fica ruim. O Everton da Silva, obrigado pela audiência, Everton, né? Ele está dizendo que uma secretaria foi criada com um secretário de fora ganhando um bom salário e o povo está pagando com relação à secretaria extraordinária. Pois ele disse, tem muita gente que hoje grita não anistia, são anistiados, até no passado faziam um sequestro, soltar o banco terrorista. Isso ninguém fala, é preciso que você não vai ler. Claro que vou ler sim, Everton, eu sempre li tuas mensagens, nunca deixei de ler, só que eu tenho o direito de não concordar. É diferente. Ou você esquece que quando teve a época da Covid, muita gente, não você, mas muita gente me chamava de assassina e me mandava ir para casa lavar um tanque cheio de roupa suja porque eu defendia a vacinação? Tá lembrada? Tá lembrado? Pois é, eu sempre li as mensagens, porque aqui o que eu leio e as minhas opiniões eu bato no peito e assino embaixo, né? Agora, nós vivemos em tempos diferentes. A anistia do passado foi em relação a uma ditadura. Nós vivíamos um regime de exceção e uma ditadura, né, que talvez pela tua idade, eu era pequena, adolescente, não vivi isso, mas tivemos onde todo mundo foi anistiado. Agora, anistia para quem planeja assassinatos, para quem faz aquela depredação toda que aconteceu lá no... E o que me desgosta, Everton, é que durante todo esse tempo a gente passou de regime em regime, tivemos eleições diretas há quanto tempo? Né? E a alternância do poder, sai um, entra outro, tudo tranquilo, quem perdeu vai para casa, se refaz, faz oposição, porque não tem posição melhor, depois o Igor me corrige se tiver, não tem posição melhor do que estar na oposição, né? Porque ali você só bate. Se trabalha para ganhar as próximas eleições, e assim a gente vai fazendo. Agora, não essa coisa que se eu não... Nós vivemos um momento de tamanho ódio, de tamanha raiva, que o que eu estou vendo são amigos se perdendo, famílias se desmantelando, Everton, e te digo mais, eu vejo muita gente gritando Deus, pátria e família, como se tivesse esquecido seu passado pregresso. Então, assim, a anistia, nós vamos fazer um debate aqui, tá? Fica atento aí, que essa semana nós vamos falar sobre o comunismo, o que é um comunismo, o que é um fascismo, por que essa... A gente já falou, inclusive, na semana passada, reunimos aqui o professor Eupídio Santos Magalhães e o professor Lino, direito criminal e direito constitucional, para uma discussão aqui, onde se falou exatamente isso, as diferenças daquela época da anistia e da época de hoje. A gente vai voltar ao assunto e eu espero contar, inclusive, com as tuas mensagens. Pode mandar, desde que não seja palavrão, ofensa à honra das pessoas e, por favor, não me manda lavar uma pia cheia de louça ou um tanque cheio de roupa suja, porque lá em casa tem uma máquina de lavar roupas, porque eu vivo até sem arroz e feijão, mas não vivo sem ela. Grande abraço para você, continue me querendo bem, que não custa nada. Presidente do Coragem, Jaquicento, Adriano está lhe mandando um abraço. Igor Noronha está aqui com a gente. Mais uma vez vamos voltar a falar sobre consulta popular. Votar. Quem gosta de votar, vamos lá, vamos votar. E outra coisa, pode votar pela internet. Boa noite. Boa noite, Dalcira. Boa noite aos ouvintes do Vale Informação. Satisfação muito grande voltar a falar com vocês justamente sobre consulta popular.
assunto que a gente já vem cuidando e há alguns anos, desde que assumimos a presidência do Cored Jacuicentro. E, recentemente, na sexta-feira, tivemos em Novo Cabrais a Assembleia Ampliada, que sacramentou, vamos dizer assim, consolidou aquelas que vão ser as 6 propostas que estarão na nossa cédula de votação. Votação essa que, como bem tu disseste, vai acontecer dos dias 6 e 10 de outubro de forma virtual, de forma pela internet, por aplicativo, por link do WhatsApp, como a pessoa se sentir mais à vontade para exercer o seu direito de voto e participar nesse processo que, ao fim e ao cabo, tem a ver com destinação de recurso público para a melhoria da vida da nossa gente. Nós temos aí já escolhidas as propostas, né, que para serem votadas nessa cédula. Sim, temos as 6. Agricultura, calcário, e dessa vez, junto com o calcário, surgiu melhoramento genético, uma demanda lá de Vila Nova do Sul, que eles têm um programa de melhoramento genético da Secretaria de Agricultura lá. Na área do desenvolvimento rural, novamente, né, construção, reforma, ampliação, aquisição de bens ou serviços de estruturas para o desenvolvimento rural, aí bem amplo, porque nos 7 municípios do Cored, cada um tem a sua realidade. A mesma situação se repete quando a gente fala em desenvolvimento social, a terceira política pública que vai estar na cédula, construção, reforma, ampliação, aquisição de bens e serviços de estrutura de desenvolvimento social. Aí entra equipamento para os CRAS, entra formação, entra mobília para os CRAS, entra carros, veículos para a prefeitura fazer o acompanhamento dos beneficiários dos programas sociais, acolhimento, enfim. Na área do esporte, construção e recuperação de espaços públicos de esporte e de lazer. Na área da inovação, né, uma inovação na consulta popular, pela primeira vez a inovação está na consulta com essa denominação. Escritório de projetos e ou capacitação de setores da nova economia. Né? Esse debate em torno da nova economia ele se evidenciou bastante a partir do momento da enchente, que as pessoas precisaram se reinventar para se recuperar economicamente. E a última demanda, na área do turismo, que foi a mais votada o ano passado, construção e reforma de espaços com apelo turístico. Então essas, Dalcira e ouvintes, são as 6 propostas que estarão na cédula, lembrando que nós escolhemos 3. Ou seja, as 3 mais votadas dividirão de igual forma cerca de 342 mil, isso se as 7 cidades atingirem os 2% de votação. Esses 2% me incomodam tanto. Eles me incomodam. Nós precisamos de 2% total de eleitores. E a gente geralmente consegue. Nós tivemos um ano que nem isso nós conseguimos. Né? Foi 2023, me parece, né? Não conseguimos esses 2% de eleitores que tivessem tido a cidadania de entrar lá e votar. O ano passado a gente fez uma campanha, todos os veículos de comunicação embarcaram nessa, jornalisticamente falando, nós embarcamos nisso, fizemos uma mobilização para que todo mundo votasse, conseguimos aí os 2%. Agora, as pessoas precisam ter consciência de que são projetos que beneficiam a população, né? É um recurso público que vem para melhoria, e não custa, porque entrar lá, votar e ponto. Leva 30 segundos com a sua senha GovBR, que hoje em dia, para acessar qualquer serviço público, precisa da senha GovBR. Até a conta online da Corsan precisa a senha GovBR. Então, assim, é algo que está se institucionalizando, a necessidade do GovBR. Vai entrar lá para consultar o Detran, o documento do carro, pagar o IPVA, imposto de renda, qualquer coisa. Tu precisa da senha do GovBR, precisa. Então, poucos não têm ainda. Então, entra lá com a senha GovBR, já vai entrar direto na questão do portal da consulta, aonde digitar o número do título já cai no domicílio eleitoral daquele Cored que a pessoa participa. Então, por exemplo, se alguém mora em Cachoeira, mas vota em Santa Cruz, por exemplo, Dalcira, vai cair no Cored Vale do Rio Pardo. Vai lá ajudar o presidente Petri, lá do Cored Vale do Rio Pardo, nas demandas dele. Então, é importante que o pessoal... E quem mora fora de Cachoeira também pode votar. Eu tenho conhecidos que moram em Porto Alegre, que moram em Santa Maria, mas que votam em Cachoeira. Então, a gente pede para que esses também votem nas nossas demandas. E, realmente, nós temos 62 mil eleitores, cerca de 62 mil.
2% dá 1.200 eleitores. 1.200 eleitores. Isso assim, ó, dependendo do condomínio da cidade, tem isso de voto. Né? Então, Bairro Noêmia, vamos pegar o bairro Noêmia tem 5 mil, 5 mil, 8 mil. Então, assim, ó. 5 mil, né? mais 5 mil moradores. Então, assim, né? 5 bairros Noêmia, né? O equivalente. 5 bairros Noêmia, não. A quantidade de voto cabe 5 vezes dentro do bairro Noêmia, foi o que eu quis dizer. Pois é. E aí o pessoal tem que ter. E outra, quem tem título agora, o Igor levantou uma questão interessante. Por exemplo, quem está fora de Cachoeira, mas que tem o título aqui, que vota aqui, e que às vezes não consegue vir votar, né, em eleições normais, essa pessoa pode votar, porque a votação é pela internet, só precisa do título de eleitor. Exatamente. O ano passado, Igor, eu lembro, eu preciso falar até sobre isso, porque aconteceu comigo. Quando eu fui tentar votar, sabe, parecia que eu já tinha votado. Pode ter acontecido erro no sistema, pode. Foi a explicação que houve, foi isso. E eu tentei vários dias o ano tentando passado votar. Aconteceu bastante disso. Não somente tu, Sim. várias pessoas dizem, eu fui votar aqui, parece que eu já votei. Eu digo, que estranho, né? Segue tentando, porque uma hora... Né, vai dar. Então, mas o que no fim e ao cabo é a consulta popular? É a pessoa decidir, né? Que política pública vai ser contemplada na sua cidade com este recurso. Mas 300 e poucos mil, a gente já ouviu dizer, né? Não é grande coisa, mas é melhor 300 e poucos mil na nossa cidade do que nada. É melhor a gente entrar numa fila, né? Tem gente, mas demora para ver o recurso da consulta. É melhor estar na fila esperando receber. E seguidamente o presidente do Cored lá no governo do estado dizer, olha, tem uma demanda do Jacuicena aqui que precisa ser atendida. Né? Nós votamos, nós elegemos isso, do que não ter o que pedir. Então, e outra coisa, se a gente não votar aqui, esse dinheiro vai para outra cidade. Não é nem assim, nem volta para o governo. Ele é redistribuído para outras cidades. Então, assim, fazendo uma linha histórica. Em 2022, Cachoeira não conseguiu os 2%. 23 conseguiu, 24 conseguiu, e esse ano a gente espera conseguir. Em 23, somente 3 cidades do Cored. Em 2022, apenas 3 cidades do Cored, repetindo, o nosso Cored é Cachoeira, Cerro Branco, Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Restinga Seca, Vila Nova e São Cepé. Lá em 2022, apenas 3 cidades do Cored haviam conseguido os 2%. Em 23, quando nós assumimos, apenas uma tinha ficado de fora. Mas foi um contexto local ali, era mudança de governo, então... O ano passado todas conseguiram e a gente ficou na 10ª posição, Dalcira, em 28 Coreds. A gente ficou a uma posição de conseguir mais $500 mil por causa dos bônus. Esse ano não tem o bônus. A gente decidiu, o Fórum dos Coreds decidiram, dividir esse recurso dos bônus entre os Coreds, para melhorar o recurso. Então, o ano passado a gente teve 2 milhões e 100, esse ano a gente tem 2 milhões e 400 mil para investir nas 7 cidades do nosso Cored. Olha só que coisa interessante. Fazenda Vila Nova é aqui na subida de Sobradinho? Não. Vila Nova é lá perto de São Cepé. Tá certo. Eu que faço aqui para Sobradinho, porque já ia perguntar, né? Aí já é outro Cored. É o outro Cored. O nosso vai até Cerro Branco. Até Cerro Branco. Agora, 1.000 e poucos eleitores é uma coisa tão pouquinho que chega que parece até meio ingrato não conseguir esse número, né? Era pra gente, na abertura da votação, conseguir. Quando a gente entra lá, a cédula está lá. Você pode marcar as tuas propostas. Quantas propostas as pessoas podem votar? Uma. Das 6 eu escolho uma. Das 6 escolhe uma. E pode mudar o voto até o último dia, o último minuto da votação. Pode entrar lá e mudar o voto também. Olha só. Então, não, eu votei lá numa opção rural, mas eu quero trazer uma opção urbana. Quando eu cheguei aqui, tu estavas falando da PEC da blindagem. Da falta de vergonha. Da bandidagem. Da bandidagem. Aí tem deputado que vai ao Supremo querer mudar o voto porque se enganou na hora de votar. O corediano do Jacuicento pode mudar o voto sem precisar do Supremo. Sem precisar do Supremo, sem precisar entrar na justiça, né? Que coisa. Agora, é interessante isso. Nós já recebemos dinheiro do ano passado, ou nós temos... Quanto nós temos nas mãos do governo do estado que ainda não recebemos? Nós, que eu falo que é Cachoeira. Nós temos, assim, a gente está fazendo um levantamento agora. A última sexta-feira eu não pude participar da reunião em Novo Cabrais, porque eu estou num compromisso acadêmico em Santa Maria, toda semana, aqui de sexta. Nós estamos fazendo um levantamento nos municípios para pegar o que tem de passivo.
O governo do estado, mensalmente, publica lá o seu boletim de pagamento da consulta popular. Até o mês passado, o último mês que eu vi, tinha os da consulta popular do ano passado ainda, tinha alguns empenhados, alguns estavam em diligência na secretaria, porque a Secretaria de Estado é que vai verificar se a documentação está em dia, se tudo foi feito corretamente. E aí depois há empenho, liquidação e pagamento. Nós não tínhamos nenhum pago ainda da consulta popular do ano passado. Da consulta popular de 23, nós já tinha só um que estava empenhado e o outro que estava em pendência. Os demais todos tinham sido pagos. Para 7 cidades do Cored. Tá certo. Então, quais são os dias de votação? Do dia 6 ao dia 10 de outubro. 6, 7, 8, 9, 10. Aquela 5 semana dias. de segunda a sexta. Segunda a sexta são 5 dias, né, que as pessoas podem votar a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, lá no site da Consulta Popular. Consulta Popular. Dá um Google lá, Consulta Popular, RS, já vai aparecer Já lá. vai aparecer. Eu quero, mais uma vez, é sempre bom lembrar, é sempre bom destacar o meu agradecimento em nome do Cored de Jacuicenta, todo o apoio da imprensa, porque realmente, se não fosse o apoio de vocês, na vez passada, quando a gente chegou na quinta-feira à tarde, tendo um dia apenas para votação, a gente não tinha nem metade dos votos ainda. E aí a gente teve um apoio de toda a imprensa local, e aí a gente conseguiu reverter isso aí, passamos um pouquinho dos 2%. A gente espera que esse ano não seja com emoção, né, Dalcília? Que a gente consiga... Seja com tranquilidade. Né? Seja com tranquilidade, né? A gente torce para isso, a gente é parceiro aqui, você sabe disso, porque e é uma questão coerente, né? 300 e poucos mil reais na mão é melhor do que nada. Com certeza. Se a gente não conseguir o dinheiro, esse dinheiro vai acabar indo para outra região, somando em outra região. Para outra cidade do Então, Cored. olha só que desespero, né? E é um processo simples, basta ter o título na mão. Dia 6, Igor, no final do dia, eu quero que você faça essa contabilidade, tá? E nos mande aqui, venha conversar com a gente, para dizer, olha, conseguimos tantos hoje no primeiro dia, porque tem esse balanço, dá para fazer, né? Tem. Dá para ir fazendo a contagem dia a dia. Se não me engano, o ano passado a gente recebia parciais a cada turno. De manhã, de tarde e de noite. Isso. Tomara. Ou a cada dia. Não me recordo. Sei que assim, seguida a gente era atualizado. Mas tomara, né? Mas falando em Cored de Jacuicentro, saindo um pouquinho fora da consulta popular, a gente ainda tem uns minutinhos. Hoje, se nós formos analisar o Cored Jacuicentro, qual a nossa maior reivindicação, qual a maior necessidade, mesmo que não conste na consulta popular? O nosso planejamento estratégico, que é de 2023, ele elegeu 2 vocações econômicas para a nossa região. A agricultura, o setor primário, agricultura, pecuária, enfim, o setor primário, e também o turismo. Então, várias iniciativas, várias ações estão sendo colocadas nesse sentido. Aí, talvez o ouvinte que está nos escutando vai pensar, não, mas tem um monte de estrada, um monte de ponte caída, um monte de desvio. O Cored pode acenar para isso, mas pegar recurso da consulta para construir uma estrada, por exemplo, não tem como. São verbas, aquilo que a gente chama de verba carimbada. Pela né? limitação do recurso. Né? Então, saúde, educação, segurança, que são sempre prioridade da população, não são contempladas no Cored, pela consulta popular. Uma das discussões que o Cored precisa fazer, porque a missão dele é promover o desenvolvimento regional, é um seminário para ouvir quais são as reivindicações das pessoas, das comunidades, e o que dentro das limitações do Cored isso pode ser feito. Isso é outra coisa que a gente está organizando, pensando, discutindo no âmbito da diretoria, para, junto com as universidades, a gente produzir um seminário para discutir isso, Dalcília. O nosso PED é de 2023, né? Depois de lá tiveram aí as enchentes, houve toda uma reestruturação nas prioridades, e a gente espera discutir isso aí logo assim que a consulta popular passar. Tá certo. Então, 6, 7, 8, 9, 10, aquela semaninha ali de outubro, né? É a segunda semana de outubro, né? Porque outubro começa numa quarta-feira, se não me engano, né? Sim, nós temos dia 30, é uma terça-feira, dia 1º é uma quarta-feira, 1º de outubro. Então, na outra semana, todo mundo com o título eleitoral na mão, né? Para fazer essa consulta popular. É rápido, não demora. Olha, é tão rápido quanto votar na urna eletrônica, né?
Bem rapidinho. Só mais um recadinho. Pois não, do por Cored. favor, fica à vontade. Nós estamos com um processo de seleção de estagiários para o Cored. Uma oportunidade que veio para que a gente consiga oportunizar para que o estudante do direito, da administração ou das ciências contábeis participe, se envolva com as questões do Cored, aprenda como é a missão do Cored e, claro, se remunere, auxilie nos seus estudos. Eu, durante a minha graduação, fui 3 vezes estagiário. Fui estagiário na jurídica da 34ª, fui estagiário na exatoria e fui estagiário na defensoria pública. Olá. Só deixei o estágio da defensoria pública, que foi o que eu aprendi a advogar, o que eu aprendi a lidar com o processo, porque passei no concurso da UERGS. Mas todas as 3 oportunidades foram muito valiosas, de muito aprendizado, e é isso que o Cored Equicentro quer oportunizar ao estudante da nossa região. Tu sabe que falar em estagiário, a gente sempre brinca quando tem um erro. O erro foi do estagiário. Gente, eu tenho uma sorte, todos os meus estagiários de jornalismo, quer dizer, meus girinos viraram belíssimos sapos e sapas. Né? Porque a gente chama eles de girino, né? Viraram, e eu tenho maior orgulho disso, e todos eles, e pessoas que fazem estágio, sabem que isso é um aprendizado. Assim, não tem salário que pague, porque você vai para depois o profissional, né, fora do estágio, já com um conhecimento e uma bagagem bem grande. E traz isso no currículo, que é mais interessante. Igor, muito obrigada por ter vindo. E não esquece, dia 6 eu quero parcial por parcial. Tá bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos juntos novamente garantir esses 2% para Cachoeira e para a região. Muito obrigado, um grande abraço a ti e a todos os ouvintes. Obrigada. Agora, gente, faltando 3 minutos para 7, a gente vai estar encerrando aqui o nosso Conexão 99. O Everton continua a jogar bomba, como eles faziam contra as autoridades da Everton, pior dos presos do Rio de Janeiro, ainda foram iniciados, ganham pensão pagas por todos nós. Everton, a gente sabe que quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram torturadas e quantas pessoas até hoje estão sumidas nessa época dos anos de chumbo. Mas isso é uma discussão para uma outra hora. Grande abraço para você que nos acompanhou até agora. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra em mais um Conexão 99. Grande abraço, boa noite.